Ok, pessoal. Bom, para quem não estava no primeiro dia, meu nome é Maria Emília, eu sou a professora de literatura de vocês. Na verdade, né, a gente dá aula de tudo, mas nós decidimos dividir aí, nesse ano, as modalidades aí. Então, a produção de texto ficou com a Alcione, gramática com Gláucia e a literatura vai ficar comigo, tá bom? Então, eu vou acompanhar vocês aí nessa parte da nossa matéria até o finalzinho aí. E acho que eu já falei meu nome? Acho que já, né? Maria Emília. E aí, nós vamos caminhando aí com essa disciplina, tá joia? Primeira coisa que eu vou fazer, gente, vai ser ir com vocês lá no Moodle para poder mostrar para vocês tudo que eu já coloquei lá. Já teve comentário aqui, né? O Caio falou que gosta do vídeo que eu coloquei lá. Aquele vídeo, gente, eu coloquei porque tem uma atividade avaliativa que trabalha com a música Faroeste Caboclo do Legião Urbana, né? Do Renato Russo. Então, eu coloquei aquele vídeo porque eu acho que é um vídeo bacana para a gente escutar a música, ver a animação e tal. E aí, é a música que vocês vão usar para poder fazer uma atividade avaliativa, ok? Então, eu vou compartilhar aqui, vou tentar compartilhar com vocês. Ó, eu vou compartilhar, gente, aqui o Moodle com vocês, tá bom? Vocês vão ver aí. Deixa só eu aceitar aqui uma pessoa que está tentando entrar. Vocês estão vendo aí o Moodle de vocês? O curso de vocês? Então, tá bom. Então, gente, quando vocês... né, isso aqui eu coloquei domingo, então pode ser que alguns já tenham visto, outros não. Então, quando vocês chegam aqui, primeiro tem os avisos, vocês já conhecem a página, e aí tem o link das minhas duas aulas. Eu deixei só isso aqui, tá? Então, vocês passaram pela primeira semana de produção de texto com a Alcione. Vem para a segunda semana com a Gláucia, né? E aí chega aqui na terceira semana comigo, tá? Professora Maria Emília, semana 3, vamos trabalhar literatura. E aí, pessoal, eu coloquei aqui que nós temos duas atividades avaliativas. Uma de gêneros literários, valendo 5 pontos, e outra sobre trovadorismo, valendo 5 pontos também. As duas devem ser feitas na plataforma Moodle mesmo, aqui dentro. E aí, gente, esse questionário aqui, ele é aberto, tá? Então, vocês não vão lá escrever com a letrinha de vocês vão digitar, mas cuidado, tá bom? Porque ele não tem corretor automático, não. Vocês escrevam direitinho, façam a revisão lá do que vocês escreveram para não mandar coisa escrita errada, hein, gente? Então, vai ficar essa atividade até dia 2/5, que é domingo, tá? Essa semana vai até dia 1º, que é sábado, mas como sábado é feriado e tal, eu dei mais um dia para vocês até domingo. E até 11h59 de domingo. Da meia-noite acabou, não tem como mais mexer, tá bom? A de trovadorismo, a mesma coisa, só que a de trovadorismo é fechada, tá? É uma avaliaçãozinha fechada, vocês vão só lá clicar no que é e pronto, tá bom? Bom, e aí já me perguntaram aí qual que vai ser o conteúdo da aula, né? O que nós vamos trabalhar, gente, em literatura agora? A gente vai trabalhar introdução à literatura, vamos começar a falar de literatura, os gêneros literários e o trovadorismo, que é uma escola literária, tá? Eu vou explicar isso tudo agora na aula. Hoje nós vamos ter 2 conteúdos aí, introdução à literatura e gêneros literários. O slide que eu vou trabalhar aqui na aula está aqui para vocês, tá bom? Tá tudo muito explicadinho aqui em todos os slides,
mas vocês também têm livro, né? Eu vou pegar o livro. Gente, tá perguntando aqui o que é trovadorismo e tal. Nós vamos explicar aí o que é o trovadorismo, ok? Bom, coloquei esse vídeo animação aqui, que é nos meus favoritos da vida. Gosto muito desse vídeo, né? Gosto da música, gosto da história da música e tal. Esse vídeo, gente, é só uma diversão aí para vocês. Por quê? Como eu falei, eu pego a música do Faroeste Caboclo e trabalho aqui nessa primeira avaliação de gêneros literários, tá bom? Mas vocês não precisam do vídeo para poder fazer a atividade, não. É só uma diversão aí. E aí, gente, as duas atividades são com música, aliás, tá? Essa aqui é com Faroeste Caboclo e essa aqui são 5 músicas também. Vocês estão vendo aqui, ó, essa avaliação estará disponível entre os dias 27/4, hoje às 8 horas essa avaliação ficou liberada, e 2/5. Entretanto, após iniciar a avaliação, você terá 2 horas para completar. Então, o que acontece? Tem lá a avaliação. Você entrou e começou, já começa a contar as 2 horas. Então, prepara o seu momento, tá? Para poder fazer a avaliação. Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, são quantas tentativas? Então, essa daqui não tem tentativa, tá? Essa de avaliação de gêneros literários, como ela é aberta, ela não tem, ela tá ilimitada aí, tá bom? Só que você tem 2 horas. Aí, por exemplo, você pode entrar quantas vezes você quiser, mas o tempo tá contando. 2 horas. Tá? Não é, minha primeira tentativa, 2 horas, minha segunda tentativa, 2 horas. Não, tá bom? É o quê? 2 horas, independente de quantas vezes você entrar, tá joia? E aí, pessoal, fica atento a esse tempo aqui. Como eu falei, reserva um momento. Agora eu vou fazer atividade avaliativa de literatura. Vai lá e faça a atividade. Tá bom? Professor, são quantas questões? Essa é uma questão só. Valendo 5 pontos, mas tem alguns itens que você precisa completar lá, mas é uma questão só. Tá joia? Sim. Dá para fazer em 2 horas bem tranquilo. Então a segunda são 5? Isso. Aí a segunda aqui, eu coloquei 1 hora e 30 minutos, pessoal. Por quê? Porque ela é de marcar com X. Muito tranquilinha também. Sobre o trovadorismo, vocês ainda vão saber o que é o trovadorismo. Claro que se já quiserem olhar o slide, tudo para fazer, pode. Mas eu vou só um minutinho, eu vou explicar o trovadorismo na quinta, tá? E essa daqui são 5 questões. E também são bem tranquilas. O professor, se eu não me engano, assim, o trovadorismo foi um movimento assim, literário e poético surgido na Idade Média, né? Isso mesmo. Na quinta-feira, eu vou explicar direitinho para vocês, tá? Sobre o trovadorismo. Quem quiser já abrir os slides, né? Para poder ir já se inteirando, pode. Agora, outra coisa, gente. Vocês têm um livro. Vocês não têm um livro? Ou não? Não, que livro? Não, que livro? Vocês não receberam o livro nem em PDF, nem... De português? Não, eu acho. Ah, tá. Então tá, joia. Eu vou parar aqui de compartilhar essa tela, que vocês já viram então, né? Não tem importância, não. A questão do livro, tudo que tinha de importante no livro eu trouxe para os slides, tá? Deixa eu dar uma lidinha aqui. Gente, prestem atenção numa coisa. Vocês estão aqui perguntando um monte de coisa, né? Eu ainda vou começar a aula efetivamente, ainda vou começar a explicar. Para vocês, né? Vocês estão aqui ansiosos. Outra coisa, estão falando aqui, se errar, perde 5 pontos? Sim, se errar, você perde 5 pontos, mas é questão aberta, vai ser difícil, assim, vocês errarem, sabe? Vocês vão ter espaço para escrever. Outra coisa, gente, a fechada, cada uma vale 1 ponto,
ok? Então, assim, aí se errar, errou. Aí é uma tentativa só, tá? Tem tempo para chorar? Não, aí você chora antes e depois, tá? Pessoal, então tá. Então a avaliação tá lá, vocês já sabem o que precisa fazer, tá bom? Como eu falei com você, gente, todas as informações que vocês precisam sobre a matéria tá lá nos slides, tá bom? Eu vou abrir aqui a primeira aula, nossa primeira aula, tá? Só um minutinho. Vocês estão vendo aí direitinho? Sim. Então, o que acontece? Quando eu abro assim, vocês veem a tela aberta toda ou veem aqueles quadrinhos do lado? Vem os quadrinhos do lado, professora. Dá um F5 para aparecer a apresentação inteira. Ah, tá. Olha. Deixa eu ver. Não sei nem cadê o F5 do meu computador. Foi? Foi? Foi não. Não. Foi, professora. E aí, como é que Foi, tá não. com o quadrinho do lado, gente? Pra mim não tá apresentando, não. Não? Pra mim ainda tá com quadrinho. Pra mim tá, professora. também. Pra mim tá apresentando, normal. Mas Introdução tá com os literatura. quadrinhos ou tá a tela inteira? Pra mim tá com quadrinho. Com Pra mim tá com quadrinho. Quadrinho. Então, peraí. Peraí, um minutinho. Vamos tentar outra coisa. Assim, dá pra gente ver pelos quadrinhos. Mas eu prefiro... Ó, se eu colocar de vocês, quer ver? Eu vou compartilhar a tela a tela que eu tô usando. Quer ver? Vocês estão vendo a minha reunião, não é? Agora. Sim. Tá. Aí, se eu fizer assim e fizer assim, vocês veem como eu vejo? Aham, sim. Agora abriu tudo. Agora Sim, agora tá apresentando Agora normal, sim. sem os quadrinhos. Então, tá bom. Gente, então, olha só. Eu vou começar aqui. Eu queria pedir a colaboração de vocês para não ficar falando lá no chat, escrevendo no chat, porque eu não vejo, eu estou vendo a minha tela aqui agora, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiver qualquer questão, abre o microfone aí. Se, por exemplo, você não tem microfone e você precisa mandar no chat, pede aí um colega para poder abrir e fazer a pergunta para você. Tá joia, pessoal? Professora, Oi. você também tem que ver se vão passar os slides normal. Vamos ver, passou? Não. Não. Agora passou. Agora foi. Tá com delay aí, mas vai passar então. Ó, tô passando, tá passando? Deixa eu ver. Aí, Passou. Agora um pouquinho, mais passa. Então tá, então vai ter um delay aí, mas ok, não tem importância não. Uma hora passa, tá bom, gente? É assim, nós vamos aprendendo juntos. Então tá, pessoal. Então vamos começar aí. Oi? Tudo certo, né? Então tá. Nós vamos começar aí nossa aula, tá? Introdução à literatura. Já vi que tem um pessoal aí que já conhece, já sabe algumas coisas sobre gênero, sobre escola literária. Ótimo, tá? Muito bom. Mas eu sei que tem pessoas que não sabem ainda, né? E pessoas que o contato que tiveram com literatura foi um contato mais geral, tá? Então, gente, vamos lá. Primeira coisa, o que é literatura, tá? A literatura, gente, a gente não tem como definir o que é literatura. Tanto que fala que é uma pergunta complicada, porque ela vai ter várias respostas, tá bom? Eu coloquei aqui as impressões de 3 estudiosos da literatura, que é a Marisa Lajolo, o Antônio Cândido, que morreu há pouco tempo, é um dos maiores estudiosos de literatura brasileira, e o
Afrânio Coutinho, que também é um estudioso da literatura. E a que eu mais gosto, a definição que eu mais gosto, é que a literatura é a arte da palavra, né? Da mesma forma que um pintor, ele usa pincel, tinta, tela para poder fazer a arte dele, o bailarino usa o corpo, o escritor, né, o autor, aí ele vai usar a palavra para poder trabalhar a literatura. Então, literatura é sim uma arte, tá? Então, olha só, é a arte que vai usar a palavra. Então, a palavra serve para comunicar e interagir, e também para criar literatura, isto é, criar arte, provocar emoções, produzir efeitos estéticos. Nós temos contato com a literatura, gente, desde sempre. Desde que a gente é pequenininho, a gente tem contato com a literatura. Sendo a mãe contando uma história lá pra gente, na escolinha, que a gente escuta as histórias. Todo mundo aqui deve ter tido contato, por exemplo, com contos de fadas, com fábulas. Tudo isso é literatura, tá bom? Bom, e a literatura, gente, apesar, né, da palavra aí, ela ser formada pelo radical litera, que é escrita, a literatura ela não é essencialmente a palavra escrita. A literatura é a palavra. Mas a gente tem manifestação literária estritamente oral. E antes de ter aí a invenção da escrita, as manifestações literárias eram todas orais, né? Se a gente pensar em lendas, né? As lendas, elas foram passando de geração em geração, os contos populares também, e isso, depois de um tempo que as pessoas passaram a escrever. Mas até quando você vai procurar uma lenda, você vê tantas formas daquela lenda, você não sabe qual é a original, né? Não só lenda, muitas outras histórias. Por quê? Porque cada um coloca a sua impressão ali. Não tem, foi fulano que inventou essa lenda, que ele que escreveu essa lenda. Não, isso foi passando de geração em geração oralmente. E o oralmente, o que acontece? Quem conta um conto aumenta um ponto. Cada um vai falando aí da sua maneira, tá? Bom, com a invenção da escrita, evidentemente, essas manifestações literárias puderam ser preservadas. Se não houvesse escrita, com certeza, muitas dessas manifestações teriam ficado para trás, aí a gente não saberia como devem existir, né? Bom, atualmente, gente, nós temos aí o livro escrito mesmo, né? Nós temos o livro digital, tá? Mas a gente também tem audiolivro, podcasts, eu não sei se vocês gostam, aí eu amo escutar podcast. Gosto muito de podcast de crimes, sou aficionada por crimes reais aí, assassinos em série, escuto bastante. E muitos podcasts trazem livros também para dentro deles, né? Eles não leem o livro aí como os audiolivros, mas eles trazem resenha e tudo mais. E também muitas adaptações aí, feitas para o cinema e TV. Muitos livros que se tornaram filmes e séries, bom? Bom, e aí nós estamos falando que a literatura é a arte da palavra, e quando a gente trata aí da palavra, a gente precisa pensar aí na questão da linguagem. Por quê? Por que um texto ele é literário e um outro texto não é literário? O que faz de um texto ser, o que faz um texto ser literário ou não? Gente, uma das características aí é a linguagem, tá? A linguagem literária aí. Trouxe até um versinho do Drummond aqui, que ele fala: chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra.
que Drummond quer dizer com isso aqui, gente? Espera que tem uma pessoa tentando entrar. Eu vou ter que dar uma paradinha aqui. Só um minuto. Tinha 2 pessoas. Acho que foi. Tá. Então, vamos voltar aí. Voltou para o slide que eu estava, povo? Voltou. Sim. Então, tá bom. Então, o que Drummond quer falar aqui quando ele fala que cada palavra tem 1000 faces secretas sob a face neutra? Porque uma palavra, gente, se eu falar assim com vocês, livro, tá, vocês vão imaginar um livro, ok. E sem contexto, livro é livro e pronto, acabou, né? Mas se eu utilizar a palavra livro num contexto, por exemplo, minha vida é um livro aberto. Eu não estou falando especificamente do livro objeto. Eu estou dando uma intenção para essa palavra, né? Então, a palavra ela pode ter 1000 faces secretas, ok? E como que a gente trabalha isso dentro da literatura? Bom, nos textos literários, nem sempre a linguagem apresenta um único sentido, aquele apresentado pelo dicionário. Empregadas em algum contexto, elas ganham novos sentidos figurados, carregados de valores afetivos ou sociais. Então, quando a palavra é utilizada no seu sentido comum, no sentido que está lá no dicionário, nós vamos falar que essa palavra está sendo empregada denotativamente. Então, no seu sentido denotativo, ok? Quando ela é utilizada num sentido diferente daquele que é comum, dizemos que foi empregada conotativamente, então, no seu sentido conotativo. Não, professora, como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou, decorar isso aqui? Vou dar uma dica. Ó, denotativo começa com D. Dicionário também começa com D. Então, lembra que o sentido denotativo é o sentido do dicionário. Por exemplo, se eu falo assim, minha geladeira estragou. A palavra geladeira aí está no sentido denotativo. Eu estou falando geladeira, um aparelho, um eletrodoméstico, né? Tá. Agora, se eu falo assim, nossa, meu namorado tá parecendo uma geladeira comigo. Quer dizer que eu estou falando do aparelho doméstico? Não, eu estou utilizando a palavra geladeira num sentido conotativo. Quer dizer o quê? Geladeira gela, né? Então, a geladeira fica fria. E aí, quando eu falo, meu namorado tá parecendo uma geladeira comigo, quer dizer que ele está frio comigo, né? Esse frio aí também, a gente ainda tem que pensar. Esse frio, ele não está sendo utilizado denotativamente também. Por quê? Meu namorado tá frio comigo, quer dizer que ele tá gelado lá? Não, quer dizer que ele tá distante, que ele não tá me tratando bem, que ele tá estranho comigo. Então, também está sendo utilizado conotativamente. Então, lembrem que o D de denotativo é o mesmo D de dicionário, tá? Então, olha só, a linguagem conotativa não é exclusiva da literatura. Tanto é que eu dei um exemplo para vocês aqui agora. Ela é empregada em letras de música, anúncios publicitários, conversas do dia a dia. Toda vez que a gente utiliza, por exemplo, uma metáfora, a gente está utilizando a linguagem conotativa. Quando eu falo, nossa, aquele menino é um pão. Esse pão aí, né? É uma forma de utilizar a palavra pão que não é do dicionário. Porque se você procurar pão no dicionário, vai estar escrito lá. Massa feita de trigo e ovos e tal, né? Quando a gente fala que a pessoa é um pão, quer dizer que ela é fofinha, cheirosa, gostosa, tá? Então, a gente está utilizando a linguagem conotativamente. Bom, tenho aqui um exemplo para vocês, né? De utilização da linguagem de forma denotativa e conotativa. Aqui desse lado, a receita de bolinho de arroz
tá? Eu tenho os ingredientes, ó, 3 xícaras de arroz, uma colher de sopa de manteiga, e o modo de preparo. Preparar o arroz, fazer frango ao molho, bem temperado, nananã. Aqui desse lado, gente, eu tenho uma receita também. Mas não é uma receita que a gente vai comer aqui, né? Que a gente vai utilizar aí a palavra denotativamente. Nós temos aqui de ingredientes 2 conflitos de gerações, 4 esperanças perdidas, 3 litros de sangue fervido, 5 sonhos eróticos, 2 canções dos Beatles. Isso aqui são os ingredientes. E o modo de preparar? Dissolva os sonhos eróticos nos 2 litros de sangue fervido e deixe gelar seu coração. Então, aqui eu estou utilizando a linguagem conotativamente. Aqui a gente vai ter uma linguagem literária. Eu utilizei aí um gênero textual chamado receita para escrever um texto literário, tá bom? Bom, tenho aqui um momento que eu gostaria que vocês conversassem aí comigo, tá? Tenho aqui 3 ilustrações. O primeiro de Degas, que é o retrato de mulher, tá? São 3 pinturas. A segunda, que é uma ilustração de Picasso, mulher sentada. E a terceira, de Miró, é a mulher sentada também, tá? É uma releitura deste primeiro aqui, ok? Bom, número 1. Qual dos quadros representa a figura da mulher de modo mais abstrato e simbólico, gente? A terceira. De Miro. A terceira. O Isso, a terceira, né? Aqui, gente, nós temos algo bem abstrato. A gente consegue ver aqui, ó, os 2 olhos, o nariz, a boca, mas tá muito estranho, muito abstrato mesmo. Aqui parece as mãos, né? Aqui parecem os seios, mas olha, tudo eu esqueci a palavra que eu ia usar, mas assim, é que eu ia falar geométrico, mas aqui é mais geométrico, mais abstrato mesmo, né? Agora, qual deles representa com realismo a figura da mulher? A primeira. A primeira, né? A primeira. Degas, gente, inclusive, olha, parece até que o nariz dela tá meio com coriza, não parece? Quando está com o nariz vermelho? Não sei, eu tenho essa impressão quando eu vejo essa mulher, parece que ela tá com rinite. Acho que é doideira na minha cabeça, né? Bom, e qual dos quadros, pelas deformações da figura da mulher, representa uma visão subjetiva e intuitiva da realidade? Esse aqui. É de Picasso, obviamente. Isso, exatamente. Olha, aqui nós temos, né, a questão das figuras, né? Quando fala das deformações aí, né? Como se fossem figuras geométricas aqui mesmo, né? E sim, é subjetivo. Subjetivo é diferente de abstrato, aqui é bem abstrato, né? Isso aqui, gente, por que isso aqui não é... isso aqui é literatura? Não, mas isso aqui ajuda a gente a pensar que tudo isso aqui, gente, está falando de mulher, né? Todas essas ilustrações são ilustrações de mulheres, cada uma a sua forma, cada uma a sua maneira. Tem uma que é mais realista, tem uma que é mais abstrata, tem uma que é mais subjetiva. E da mesma forma, nós vamos ter isso na literatura. Existe a literatura que ela é mais objetiva, que ela é mais realista, e existe a literatura que é mais simbólica, abstrata, né? Quando você lê, por exemplo, um livro, né, um romance, aí, um texto, que está ali contando uma história, e é uma história, por exemplo, uma história que não tem nada surreal, que não tem nada subjetivo e tal. Está ali apenas contando uma história. Aquilo ali ele é mais realista, né? Tá mais próximo aqui, ó, né? Às vezes, nós lemos textos, poemas ou contos, em que a gente precisa, as pessoas costumam falar assim, precisa dar uma viajada para poder entender, né?
É como esse quadro aqui. A gente não teve que dar uma viajada para poder entender? Pois é, a mesma coisa na literatura. Acontece isso também na literatura. Tá bom? Professor, subjetivo, assim, tem assim, tá mais próximo, assim, da realidade, mas ainda tem algumas questões que é mais parecidas, assim, com um abstrato, né? Isso, exatamente. É o que sugere, tá? Ele não está expresso realisticamente, mas ele sugere para que você, com a sua intuição, você consiga perceber. Tá bom? Ô, professora. Oi. Você falou que o nariz da mulher tá parecendo que tá com rinite. Eu acho que ele fez isso só para dar uma sombra, para dar para ver o tamanho do nariz. Que se ela tivesse com rinite, como ela é branca, estaria mais vermelho. Com certeza. Mas eu vejo assim também para poder dar uma coisa mais de realidade mesmo, né? Eu gosto dessa pintura, acho ela bem, bem boa. Parece que a mulher tá triste, não parece? Parece mesmo. Bom, então, gente, olha só. A gente estava aqui falando da arte, né, e tal. Quando ela é mais objetiva, quando ela é mais realista, ou quando ela é mais subjetiva. Então, pode-se dizer que a realidade representada nos 3 quadros só existe dentro dos limites de cada pintor. São realidades picturais. A literatura, de modo semelhante, cria e recria a realidade, utilizando suas próprias convenções. Como eu falei aqui, às vezes nós vamos ter aí textos literários que são mais próximos da realidade, outros não, né? Cada obra representa um modo particular de ver a realidade. Por um lado, ela é invenção. O autor cria uma realidade imaginária, fictícia. Mas o universo da ficção mantém relações vivas com o mundo real. Nesse sentido, a literatura é imitação da realidade. Um exemplo para vocês, Harry Potter. Harry Potter, gente, é, né, um livro que, uma coleção aí, que trabalha ao mesmo tempo com o real e com o imaginário, né? Nós temos aí, em Harry Potter, relações reais, nós temos coisas que acontecem, por exemplo, no nosso dia a dia, mas também trabalha com a imaginação, com a magia, né? E é por isso que chama a atenção, por isso que as pessoas ficam interessadas, porque se fosse uma coisa completamente fora da realidade, as pessoas se assustariam um pouco, talvez não te chamasse tanta atenção. Elas precisam se ver ali também, né? Então, a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Isso, gente, se a gente for pensar, é igual quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu acho que, primeiramente, a arte começou a imitar a vida, né? Mas, hoje em dia, muito da vida imita a arte, né? Porque a gente cria universos pra gente, principalmente num lugarzinho chamado rede social, né? A gente cria ali, a gente inventa uma vida. Bom, e aí, pessoal, chegamos, né, na função da literatura. Gente, toda arte, ela exerce uma função, tá? Qualquer arte, ela vai exercer uma função. Seja a função de divertir, por exemplo. Eu falei com vocês que aquele vídeo que eu coloquei do Faroeste Caboclo, ele é para diversão de vocês. Ele é, só que ele é um vídeo também bem crítico, tá? Vocês vão perceber lá que é um vídeo que critica a realidade, critica algumas convenções sociais, e vai ter coisa lá que talvez até vocês não entendam muito, porque são memes antigos, assim. Então, professor. Oi. Só a música sozinha já critica muita coisa. Na época, ela foi uma revolução total, né? Exatamente. E é isso mesmo, olha, a música, ela poderia servir apenas para expressar um sentimento, mas ela serve para muitas outras coisas. A função dela tem muitas outras coisas. Mas isso, claro, evidentemente, depende da música, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma música que tá tocando muito aí agora,
que é a daquele menino que estava no Big Brother, do Rodolfo lá, Batom de Cereja. Nossa, aquela música, ela tem alguma função social? Não, ela não tem função social. É uma música para dançar, para divertir, para você usar, para você chegar em alguém. Aí, para isso que serve a música. Ela tem função ideológica, por exemplo? Não, não tem função ideológica. Agora, quando você pega o Faroeste Caboclo, aí sim, é uma música que tem a questão do engajamento social, é uma música com crítica social, né? Como várias outras do Legião e várias outras de vários outros artistas aí, né? Vocês vão ver que na atividade de trovadorismo, eu coloquei 3 músicas do Chico Buarque. E o Chico Buarque, gente, ele, né, foi um artista que trabalhou muito com a função ideológica da música e da arte, tá? Ele trabalhou muito essa questão. Foi uma pessoa que viveu na época da ditadura, né? Então, nós temos músicas dele e de vários outros artistas que vão trabalhar com isso. Então, gente, toda arte serve para alguma coisa. Seja só para divertir, seja para divertir e outra coisa. E aí a literatura é a mesma coisa. Nós temos aí a literatura como um instrumento de fuga da realidade. Função o quê? Evasiva. É quando você tem uma obra literária em que você está ali lendo e aquilo está fazendo você fugir da sua realidade e você... não que você queira fugir da sua realidade, mas é aquele momento que você está vivendo outra vida, né? Antes, né, eu lia muito, gente. Hoje em dia eu leio bem menos porque a gente, né, tem menos tempo aí. Mas quando eu era adolescente e quando eu era criança, eu lia muito. E aí, eu lia, assim, um livro atrás do outro, aquela coisa desesperada. Quando eu comentei com vocês que eu também fui aluna do IFMG em Ouro Preto, e assim, passava o tempo na biblioteca, lendo e tal, e essa coisa. E para mim, a literatura tinha essa função, a função evasiva, e também a função lúdica, quando fala aqui do jogo de palavras, mas não só isso. A função lúdica, por exemplo, de me divertir, lendo e tal. E quando fala do jogo de palavras, por quê? A literatura, como eu falei, é a arte da palavra. E muitas vezes ela vai trabalhar com as palavras, né, de uma forma tão diferente ali que você vai precisar ter uma atenção maior para poder ler. Tem um autor brasileiro chamado Guimarães Rosa, que ele é um autor maravilhoso, perfeito, um dos maiores autores da literatura brasileira, mas é um autor difícil de ler, né? E eu estou falando isso com vocês como leitora, como professora, como aluna. São obras que eu acho difícil, por quê? Porque o jogo de palavras dele é muito intenso. Então, muitas vezes, você se perde naquele jogo, né? Tem gente que já é acostumada a ler Guimarães Rosa, tem uma amiga que já leu todos os livros, e aí já vai se adequando aquilo ali. Mas quem pega a primeira vez, toma um susto. A primeira vez que eu li Guimarães Rosa, eu estava no curso de letras e eu tomei um sustozinho, né? Temos aí a arte pela arte, que é a função expressiva. Normalmente são os autores que têm a questão de eu preciso escrever, né? Tem um autor, eu tô com a cabecinha ruim hoje, não tô lembrando o nome dele, deixa eu ver se eu consigo. Carpinejar. Fabrício Carpinejar, gente, é um autor de contos e crônicas atual. Ele tá aí, né? Ele é contemporâneo, jovem e tal. Jovem que eu falo assim, né? Não é um velho caquético. Mas ele tem essa função na literatura dele, né? Essa função expressiva. Ele tem a necessidade de escrever. Eu acho que ele escreve todos os dias, né? Ele precisa disso. E ele tem uma literatura que mexe com a gente, que toca a gente, né? Ele fala muito sobre amor, sobre
família, não família, assim, essa coisa. Ele fala sobre a vivência dele com a esposa e filha. Então, ele tem essa função da literatura aí. E, por fim, a literatura engajada, que tem a função ideológica, que é aquela que tem a função de criticar, de trabalhar a questão histórica, né? Eu trabalho com literatura africana. Literatura africana de expressão portuguesa, que eu trabalho só com os autores que escrevem em português, porque eu não leio em francês, né? Nem em inglês mais ou menos, mas não em francês nada. Então, eu trabalho com os que escrevem em português. Então, são os autores que são são dos países africanos que tem a língua portuguesa aí, né? Que é Cabo Verde, Angola, Moçambique. E aí, gente, a maioria dessas literaturas em que eu trabalho, dessas literaturas que eu leio, são literaturas com função ideológica. Muitos trabalham com a questão da história da África, com a história desses países, né? Que é uma história muito rica e muito triste também, se você pensar, né, nas questões de guerra civil e tal. Então, ela tem essa função ideológica aí muito forte, tá? Então, essas são as funções aí que a literatura pode exercer, tá? Professora. Bom, oi. Essas funções, elas servem só para literatura ou a gente pode ver elas em outras artes? Não, pode ter em muitas outras artes. Como eu falei, a música pode trazer isso, a fotografia pode trazer isso. Por quê? Se a gente pensar na fotografia, olha só, ela tem aquela fotografia que é lúdica, a fotografia que vem ali para, né, simplesmente para poder tirar foto de um momento ali, bom, engraçado e tal. Né? Temos também a fotografia, uma função expressiva, a gente vê, nossa, que foto maravilhosa, que foto poética e tal. E temos também a fotografia com a função ideológica, engajada, por exemplo, aquela fotografia que vai denunciar alguma coisa, né? Então, nós temos também na pintura, nós temos isso, gente, até na dança, né? Se a gente for pensar aí, depois eu vou ver se eu consigo trazer para vocês na quinta-feira um vídeo que eu amo, é um vídeo de dança, assim, ele é bem rapidinho, mas que toda vez que eu vejo, eu fico bem encantada, porque é um vídeo esqueci agora, gente, o nome do balé, o Cisne, né, do Cisne, do Lago do Cisne, e aí é um vídeo de um rapaz de dança de rua, que ele trabalha com a música do Lago do Cisne e a dança e tudo mais. E aí o vídeo é bem bacana, eu vou trazer para vocês. Então, não, essas funções, elas podem estar dentro de qualquer arte, não só da literatura, tá bom? Professor, eu fiquei meio assim confuso assim, na questão da função lúdica. Tem como você explicar meio que de novo? Aqui, em relação à literatura, é mais de acordo com o jogo de palavras. O que é lúdico? O lúdico, ele trabalha com o brincar, né? Então, algo que é lúdico é algo que brinca. Então, se você brinca com as palavras, quando ali o autor brinca, a função dessa literatura dele é brincar, é ser lúdica. Da mesma forma, por exemplo, quando a gente tem ali uma fotografia em que está brincando com alguma coisa. Como assim brincando, né? Sabe quando você tem uma foto, assim, você vê uma foto na internet e fala assim, ache o gato. E aí é super difícil de achar o gato naquela foto, que o gato tá bem escondido. Aquilo ali é uma função lúdica, né? Que tá ali trazendo uma brincadeira. Deu para entender? Sim. Então tá bom. Então, gente, chegamos agora aos estilos de época. Alguém já perguntou aí o que era o trovadorismo. Trovadorismo vai ser um estilo de época. Mas o que é o estilo de época, gente? Olha só.
A literatura, ela acompanha aí o tempo, né? O tempo vai passando, o tempo vai mudando e a literatura está ali acompanhando. Então, todas as transformações que ocorrem na história, que ocorrem na sociedade, elas são também, elas acontecem dentro da literatura, né? Então, olha só, da mesma forma que a história humana, a história da literatura também é organizada em eras e períodos. Então, quando a gente vai estudar história, nós temos lá, primeiro a gente começa, né? Período pré-cambriano. Períodos, aí vai passando e tal, aí a gente ainda fala assim, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, a gente tem isso. Também temos lá Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Da mesma forma que a história vai acompanhando esses períodos, a literatura também, né? Acompanha as transformações históricas, sociais e culturais. Então, cada período da literatura, ele vai ser chamado de ou movimento literário, ou estilo de época, ou estética literária. O que acontece, gente? Hoje, neste momento, nós estamos vivendo o quê? A literatura contemporânea, tá? A gente chama tudo que está sendo feito agora, a gente chama de contemporâneo. O que é contemporâneo, gente? É o que está ocorrendo neste momento, né? Então, de 80, 70 anos para cá, tudo que foi produzido de literatura a gente chama de contemporâneo. Mas imagine, daqui 200 anos, pode ser que essa literatura que hoje a gente chama de contemporânea vai ter um outro nome. Alguém vai inventar aí um nome para esse movimento literário, para esse estilo de época. Da mesma forma que tiveram outros aí, tá bom? O que acontece, gente? Tudo vai acompanhando aí o tempo, né? Então, olha, e vai depender aí da estética, da história e tudo mais. Então, olha só, mais importante do que saber situar um autor ou uma obra na linha do tempo lá do movimento literário é ser capaz de ler um texto literário e compreender, né? Você não precisa ler um texto e falar, esse texto aqui é do trovadorismo, esse texto aqui é do barroco. Não necessariamente você precisa disso, né? O que você precisa saber é conseguir ali relacionar as ideias com o tempo, né? Por que esse livro aqui, por exemplo, está dizendo que a menina não podia mostrar nem o tornozelo dela? Nossa, hoje em dia a gente está aí pelado na frente dos outros, não tem nada de mal. Mas antes não. Então, quando a gente tem lá, num livro, por exemplo, vocês vão ver isso, num livro de Machado de Assis, em que a moça, ela mostra o cotovelo e o homem fica tão excitado em ver o cotovelo da mulher, vocês não vão pensar, que louco, nossa, nada a ver. Sim, a gente pode até pensar, mas antes, isso, gente, era algo surreal. Mostrar o cotovelo ali, mostrar uma parte da perna, era, né, a mesma coisa de estar pelado na frente da pessoa, tá bom? Então, isso é você saber o que relacionar. E aí, eu trouxe para vocês aqui a linha do tempo, tá bom? A linha do tempo da literatura. O que acontece, gente? Aqui nós temos 2 estilos de época que vão acontecer aqui em Portugal e que a gente não vai ter no Brasil. Por que, professora, que não vai ter no Brasil? Porque o Brasil ainda não havia sido, entre aspas, descoberto, né? Ainda não havia sido invadido pelos portugueses. E aí, então, nós temos aqui, olha, o trovadorismo, que é o que a gente vai estudar, né, daqui a pouco, que ocorre do século XII ao século XIV, e o humanismo, tá? Que vai acontecer aqui do século XV ao século XVI. O Brasil foi invadido no século XVI,
não é? Então, a primeira manifestação literária que nós vamos ter no Brasil, ela vai ser chamada de quinhentismo, que vai ocorrer exatamente no século XVI, tá? Então, nós temos aqui, ó, vocês estão vendo que está acompanhando, ó, século XVI, século XVII, XVIII, XIX, tá? Aqui ainda no XIX, aqui é a primeira metade, aqui é a segunda metade, aqui no final do século XIX, e aí nós chegamos no século XX, tá? Com o modernismo, o pré-modernismo e tal. Então, vocês estão vendo aqui, ó, começa com o quinhentismo, vai para o barroco. Ah, professora, já ouvi falar de barroco. Sim, por quê? Porque o barroco, ele não vai estar só na literatura, ele vai estar nas artes plásticas, ele vai estar aí na história, né? Arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo e parnasianismo, simbolismo. Ah, já ouvi falar de modernismo, Semana de Arte Moderna. Sim, Semana de Arte Moderna ocorreu em 1922. Então, tá vendo, ó? São acontecimentos históricos que vão trazer aqui para a nossa literatura. E hoje, como eu falei com vocês, contemporaneidade aqui, ó, da década de 50 até os dias atuais. Então, eu falei, ó, 70 anos, exatamente. De 70 anos para cá, nós estamos aí vivendo na contemporaneidade. Mas pode ser, né, que daqui a um tempo isso mude de nome, né? Nossa, gente, uma pessoa esperando aqui, peraí. Não, tinha não. Então tá. Olha só, pessoal. Essa é a primeira parte, tá bom? Que eu tinha para vocês hoje. Vou para a segunda parte ainda, só um minutinho. Então, essa é a primeira parte. Nós falamos aí sobre o que é a literatura, tá? As funções da literatura e também sobre o que são os estilos de época, tá joia? Para a gente poder trabalhar os estilos de época, nós vamos trabalhar algo chamado gêneros literários, que é a próxima parte aqui da nossa aula, segunda parte. Mas antes de chegar nos gêneros, eu quero saber se vocês têm perguntas. Nem vi aqui o... Ah, tá. Eu quero saber se vocês têm perguntas sobre o que a gente acabou de ver. Professora. Oi. Tem um menino que tá com a mão levantada tem mó tempão. O nome dele é Thales Henrique. Eu não vi. Oi, Thales. Você quer falar, querido? Não, aqui eu esqueci de abaixar a mão, desculpa. Ah, tá. Tá, João. Isso acontece comigo também. Eu sou aluna também do IF, gente. Eu estou igual a vocês, tendo aula assim também. Eu faço gastronomia. Então, acontece isso também. Ontem mesmo aconteceu na minha aula. Eu mesmo levantei a mão e fiquei aqui. Então, tá. O que mais? Tem alguém que tem dúvidas? Professora. Oi. Tem como, tipo assim, a fotografia e a literatura ser lúdica, mas ao mesmo tempo passar uma mensagem de época, essas coisas? Sim, com certeza. Uma função não exclui a outra, tá? Uma função não vai excluir a outra. Ela pode ser, ao mesmo tempo que ela está sendo lúdica, ao mesmo tempo que ela está sendo expressiva, ela pode ser uma literatura engajada, ela pode ser uma literatura, não, uma fotografia, né, engajada. Por exemplo, olha só, tem uma fotografia muito bacana, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que Menina Afegã. Deixa eu ver se é essa mesmo, Garota Afegã, tá? Vou colocar aí para vocês verem a foto. Olha aqui. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Então, essa foto é super famosa, né? Essa menina, olha esse olho dela, gente, maravilhoso. Essa é uma foto, essa aqui, tá? É uma foto que ganhou prêmios e tudo mais. É uma foto que uma foto de engajamento, que é né, se pensar na função dela, isso aqui foi na época da guerra e tudo mais. Mas ela não deixa de ser expressiva,
né? Ela também traz a questão do olhar do fotógrafo, não é? Então, uma função não excluiu a outra, né? Apesar dela ser uma foto de denúncia, né? Essa menina estava lá na guerra e tudo mais, uma menina maravilhosa, linda dessa, só que ela não ficou muito maravilhosa depois não, né, gente? Não sei se vocês concordam comigo, mas ela era linda aqui, aquela tá meio esquisita. Ela não deixa de ser a questão de se expressar e tal. Essa foto ela foi capa da National Geographic, eu não sei quando, mas foi, né? E a menina a moça, né? Agora ela tá viva, né? Até hoje. E então uma coisa não exclui a outra. Tá joia? Respondi? Sim? Não? Respondeu. Obrigada. Então tá bom. Então tá, jóia. E do mesmo jeito a literatura, tá? Ela pode ser uma literatura de engajamento e tal, e ainda ser algo lúdico, expressivo. Tá? Professora. Oi. Só existe essas 4 funções ou tem mais? Não, essas são as funções principais, tá? São as funções principais, mas sim, mas podem existir outras funções, sim. Esse que a gente trabalha, né, principalmente. Quer ver? Eu vou até pegar o livro de vocês, o livro que era para vocês terem. Eu vou ver se eu faço uma cópia, tá, gente, de algumas partes para vocês. E aí, né, no próximo trimestre, na verdade, a gente vê se a gente consegue trabalhar com isso. Deixa eu ver aqui. É porque aqui no livro explicava cada função. Então, olha só, literatura como arte da palavra, que eu falei com vocês, né? A parte lúdica e tal. Literatura como recriação da realidade. Ah, vocês não estão vendo não, né? Tô achando aqui que vocês estão vendo e vocês não estão vendo. Olha só. A literatura como recriação da realidade. Né? Então, é o que eu falei com vocês, que ele vai trazer a realidade numa visão particular dele. Literatura como prazer, né? Essa coisa do se expressar e tudo mais. Literatura como experiência. Como eu falei com vocês, gente, aquela questão lá da literatura africana, né? Que traz as experiências da guerra e tudo mais. Literatura como interação e transformação, engajamento. Então, é isso, tá? São essas são as Maria Emília, Oi. Você vai trabalhar o livro Português Contemporâneo? Então, esse livro... Porque se for ele, está disponível no Moodle, que a Alcione deixou. Ah, ela colocou todo, não é? Não, ela colocou 2 partes. Uma de 11 páginas e outra de 8. Então, tá. Então, ó, é porque ela deve ter colocado só de produção. Mas é esse livro mesmo, tá? É porque eu achei que vocês iam receber. Eu não sei, acho que eu recebi alguma informação cruzada aí de que vocês tinham recebido esse livro em PDF. Eu sabia que vocês não iam... que vocês não iam receber ele físico, né? Então, eu achei que alguém ia mandar em PDF para vocês. Mas tudo bem, isso a gente vai resolver, tá? Mas por agora, gente, tudo que vocês precisam para fazer a avaliação e tudo, eu coloquei tudo nos slides. Vocês estão vendo que um slide está até bem carregado, né? Tá bem com muita informação, porque eu coloquei tudo lá, tá? Posso ir para os gêneros agora? Sim. Pode. Sim, pode. Então tá. Gente, tá dando para entender tudo? Vocês estão conseguindo compreender tudo que eu tô falando? Eu sei que eu falo rápido. Sei que minha voz é um pouco de taquara rachada. Mas é isso, né, gente? Isso aí não tem como eu mudar, não. Mas assim, se você falar, professora, volta, explica de novo, eu explico, tá? Tá bom. Então, tá bom. Então, vou compartilhar aqui de novo. Vou colocar a minha página.
Bom, então nós vamos, né, ver aí, lembrando vocês que todos esses slides estão lá no Moodle para vocês baixarem, para vocês visualizarem o que precisar, tá? E lá no Moodle a gente tem uma parte de mensagem. Se vocês quiserem mandar uma mensagem para mim, pode mandar, tá bom? Se tiver alguma dúvida e tal. Então, nós vamos ver... Professora, uma pergunta no chat. Ah. A Giovana perguntou se estilos de época e escolas literárias são a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá bom? A gente pode falar escola literária, estilo de época e manifestação literária. Sim. E a Maria Paula também perguntou se vai poder fazer a avaliação quantas vezes? Uma só. Uai, uma só, né, gente? Como eu falei, abre lá, vai na fé. Não tem nada difícil, tá, gente? Nada difícil. Tudo tranquilo. Eu aconselho vocês a deixarem, para fazer a de trovadorismo depois da aula de quinta. Eu aconselho. Mas se quiser, não, eu vou ler os slides e vou fazer a avaliação porque eu quero fazer. Sou ansioso, quero fazer. Pode fazer, tá aberto. Mas eu aconselho a fazer depois de quinta, porque quinta eu vou explicar para vocês o que é o trovadorismo, tá bom? Mas a avaliação vai fazer uma vez só, né, gente? Então, vamos lá. Vamos para os gêneros literários, gente. Primeiro, o que é o gênero literário, tá? É a maneira pela qual os conteúdos literários são organizados, de acordo com suas características estruturais semelhantes. Ou seja, é o modo como se veicula a mensagem literária. Gente, na produção de texto, a gente não tem gênero textual? Por exemplo, nós temos lá gênero textual receita, gênero textual bula de remédio, gênero textual notícia, gênero textual reportagem, gênero textual carta, gênero textual carta argumentativa, gênero textual crônica. Então, nós temos aí vários gêneros textuais. Aqui nós vamos ter também gêneros literários, tá? Lembrando que gênero é diferente de tipo em relação a texto. Nós temos tipos textuais, que são 5, narração, descrição, dissertação, injunção e exposição, que vocês já viram isso, vão ver de novo, até terminar o 3º ano. E os gêneros são os textos que estão dentro dos tipos, tá? Esses infinitos que eu falei com vocês aí, até mensagem no WhatsApp é gênero textual. E-mail é gênero textual, vocês trabalharam e-mail agora com a Alcione. Então, os gêneros são infinitos aí. O gênero literário, gente, eles não são infinitos, não, tá? Mas, como que eles vão ser diferenciados aí? Pelo conteúdo e pela forma, tá? De acordo com a forma, então, como os textos são, qual é a forma do texto? Nós vamos ter aí 2 formas. O texto escrito em verso e o texto escrito em prosa. O que é prosa, gente? Eu já vi que alguém perguntou aí o que era prosa. Prosa, gente, é todo texto que não é escrito em verso. Então, o texto que é escrito em frases, parágrafos, ok? Então, olha só. O texto escrito em verso, ele tem lá a estrutura dele, né? O que é o verso aí? Cada linha é um verso, né? Normalmente, não se vai até o final lá da linha. Outra coisa, cada linha, normalmente, a gente começa com letra maiúscula, não necessariamente precisa ter uma pontuação ali no final daquela linha, daquele verso. Quando nós temos blocos de versos, a gente chama de estrofe. Isso tudo vocês estão cansados de saber, que vocês viram isso desde lá do 4º ano, né? Então, o verso a gente sabe como é que é. A prosa é todo texto que não é escrito em verso.
Então, todo texto que está escrito em frase e parágrafo é um texto escrito em prosa. Então, um conto, uma crônica, um romance, uma carta, uma mensagem no WhatsApp, a não ser que você faça um versinho para poder mandar uma mensagem no WhatsApp, é um texto em prosa, tá? O verso, quando a gente tem poemas, quando nós temos música, quando nós temos trava-língua, por exemplo, são textos escritos em verso, né? E a prosa, tudo que não é verso, tá? Isso de acordo com o conteúdo. Na literatura, nós vamos ter textos escritos em verso e textos escritos em prosa. Bom, de acordo com o conteúdo, os gêneros literários são classificados como? Agora, os gêneros. De acordo com o que está ali, qual é o conteúdo daquele texto literário. Ele pode ser do gênero lírico, dramático ou épico, tá? Dentro do épico, nós vamos ter aí o gênero narrativo, porque foi um desmembramento do épico, ok? Bom, então vamos ver aí. Primeiro é o gênero lírico, tá? O gênero lírico, primeira coisa, seu nome vem da lira, de lira, é um instrumento musical, né? Vocês podem pesquisar aí na internet, vocês vão achar o que é lira, é um instrumento musical que acompanhava os cantos dos gregos. Então, os gregos iam lá, né, recitar um poema, iam fazer uma serenata e tal, e eles levavam aí esse instrumento que é chamado de lira, tá? Bom, texto no qual um eu lírico, importantíssimo isso aqui, tá, gente? Ó, texto no qual um eu lírico, o que é eu lírico? A voz que fala no poema. Exprime suas emoções, ideias e impressões ante o mundo exterior. Eu lírico, então, gente, é a voz que fala no poema. Ah, é o autor? Não necessariamente. Ah, é o narrador? Não, porque narrador é de narrativa. Eu lírico é de texto lírico, tá? E aí, esse eu lírico, gente, por exemplo, eu sou mulher heterossexual, 35 anos. Ah, eu vou fazer um texto, vou fazer um poema em que é um homem de meia idade, gordo e homossexual. Gordo também sou, né, gente? Não tem nada a ver eu ter falado disso, não. Mas eu tô falando das características da pessoa. Então, um homem homossexual e meia idade. Então, esse aí é o meu eu lírico. Muito diferente de mim, que sou a autora, tá? Então, é isso. Isso é o eu lírico. Relação intuitiva interior. Oi. Professor, eu fiquei meio confuso ainda sobre o eu lírico. Tem como explicar de novo? Sim. Eu lírico, gente, é a voz que o autor dá naquele poema. Não necessariamente é a voz dele. Por exemplo, um autor, ele pode ser um homem e escrever como se fosse uma mulher falando, né? Ele pode estar feliz e escrever como uma pessoa triste. Ele pode estar apaixonado e escrever como uma pessoa que não está apaixonada. Então, o eu lírico é a voz que está falando ali. E não necessariamente é aquela voz do autor, não é o autor em si. Não é aquele sentimento, não é especificamente do autor, tá? É o sentimento daquela voz. É como se fosse um personagem criado pelo autor, que vai exprimir as emoções. Essas emoções são do eu lírico, tá? É como se fosse um personagem. Tá bom? Bom, por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade, ele fala no texto dele assim, ó, quando nasci, um anjo torto, desses que tocava trombeta, falou, vai, Carlos, ser gosto na vida. Bom, esse é um texto que o eu lírico aí, ele pode ser confundido com o autor, porque ele chama Carlos também, né? O autor também chama Carlos. Mas, se ele não chamasse Carlos, né? Se fosse um outro autor aí que escrevesse esse texto, esse eu lírico aí, ele ia mostrar o quê? Que ele é um homem que
muito desastrado, um homem que estava sempre sofrendo, um homem que já sabia que o futuro dele não ia ser bom, né? Uma pessoa que estava aí falando da sua vida, tá? Bom, relação intuitiva e interiorizada do escritor com o mundo no gênero lírico aí. Por quê? O gênero lírico normalmente fala de questões emocionais, tá? Manifestação de uma individualidade, como eu falei com vocês também. Questão emocional, ideias e impressões aí, né? Do autor. Pode ser escrita em verso ou prosa, mas normalmente é ligada aos textos em verso. Normalmente. Posso ter um texto lírico em prosa? Pode. Por exemplo, uma carta. Escrever uma carta, pode ser uma carta de amor, uma carta de ódio, só não pode ser assim, uma carta de despejo, por exemplo, uma carta de recomendação, aí não vai ser o gênero lírico, mas uma carta pessoal, ela pode ser lírica, ela pode estar no gênero lírico, tá bom? Não há necessariamente o relato de uma história, nem de ações encadeadas no tempo. Por quê? Vai ter uma história aí, vai ter expressão de sentimento. Por isso que eu falei que uma carta pode estar dentro do gênero lírico, né? Tem um texto, gente, muito legal, inclusive, depois vocês quiserem pesquisar aí, é a carta de Beethoven. Beethoven, né, o músico, ele escreveu uma carta para a amada dele, para a mulher que ele amava e tal. E aí a carta é toda bonitinha. Você fica imaginando Beethoven, o maior, né, da música e tal. E aí a carta é toda bonitinha, ele chamando ela de, assim, meu carinho, meu amor e tal. E ele com saudade dela. Depois, se vocês tiverem interesse, dá uma pesquisada aí. Bom, é importante ressaltar que o eu lírico pode ser masculino ou feminino, independente do autor, que eu falei com vocês. O autor pode ser tanto um quanto o outro, né? E aí nós temos o eu lírico, pode ser o que ele quiser também. Como eu falei com vocês, eu sou uma mulher, posso escrever como se fosse um homem, tá bom? Bom, e aí eu trouxe para vocês a diferença entre poema e poesia, tá? O poema, gente, é a forma escrita, a estrutura. Então, todo poema vai ser escrito em verso e estrofe. Todo poema, tá? Vai ser escrito em verso e estrofe. A poesia, gente, a poesia, ela não tem a ver com a estrutura, ela tem a ver com a linguagem, ela tem a ver com o conteúdo, ela tem a ver com isso aqui, ó, a emoção, o encantamento sobre as coisas da vida. Nossa, professora, que poético. Como assim? Não entendi nada. Ó, quando a gente... Eu até falei com vocês, a gente vê uma fotografia e fala assim, nossa, que fotografia poética. Aquela fotografia pode ser chamada de poesia. Um momento pode ser chamado de poesia. Uma dança pode ser chamada de poesia. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu moro em Mariana, né? E aí, aqui na minha cidade, tem um jardim, uma pracinha, né? No centro da cidade. E aí, não sei se vocês já vieram aqui, se vocês já viram e tal. E tem uma praça, tem uma outra praça aqui que chama Praça Minas Gerais, que a praça tem duas igrejas, uma virada para a outra. E aí, nesse jardim, tem o jardim e tem uma subidinha que vai, um morrinho assim, que vai para essa praça que tem as duas igrejas. E aí, gente, quando dá umas 4h30, 5 horas da tarde, eu até procurei aqui para mostrar uma foto para vocês e não achei. Mas quando dá umas 4h30, 5 horas, o sol começa a se pôr nesse morrinho lá em cima. E aí, quando você está no jardim, você vê isso. E para mim, gente, para mim, tá? É muito subjetivo e muito individual a poesia. Para mim, esse momento é um momento muito poético. Quando eu vejo, né? Normalmente, quando eu passava ali pelo jardim, esse horário, e via o sol se pondo, eu achava lindo, eu achava poético, achava muito, muito bonito, assim. As cores das árvores, com as duas igrejas, então eu achava muito bonito. Então, a poesia,
ela é subjetiva, ela é individual, cada um tem a sua maneira de ver a poesia. O poema não, porque o poema é a estrutura. Então, se eu falar com vocês assim, olha, batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão, mamãezinha quando dorme põe a mão no coração. Isso é um poema, tá? Isso é um poema. A gente pode dizer que é uma poesia? Pode. Quando você é criança, hoje em dia eu já não acho uma coisa assim muito poética, mas quando você é criança, né? Talvez aquilo fosse poético para você. Talvez quando uma criança fala isso para a mãe é poético, né? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês agora, né? De poema e poesia. Quando eu falo com vocês assim, ó, o jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai para passear, levam a égua pocotó. Pocotó, 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 minha eguinha pocotó. Isso é um poema, gente. Agora, isso é poesia? Não sei. Talvez para Lacraia seja, né? É o que deu sucesso lá para ela e pro MC Leozinho. Para mim não é poesia, né? Mas para eles talvez seja. Então, a poesia, gente, ela é individual, ok? Você vê a poesia da sua maneira. Por isso que eu coloquei. A poesia é a musa inspiradora do poema. Ela pode criar poemas maravilhosos. Mas nem sempre ela também vai ser a inspiração do poema. Porque Minha Eguinha Pocotó, por exemplo, não sei se foi algo poético que inspirou. Deu para entender a diferença entre poema e poesia? Sim. Deu. Ô, professor, a Canção do Exílio é um poema? A Canção do Exílio é um poema, tá? Todo texto escrito em verso vai ser um poema. Agora, a gente pode dizer que aquilo é uma poesia? Eu digo para vocês que sim, né? O autor, ele trabalha com a questão da saudade do Brasil, né? Com a saudade da terra dele. Então, é um encantamento aí. Ele trabalha a linguagem também. Então, é poesia. Para mim, é poesia. Para ele, é poesia, né? Para quem gosta da literatura, é poesia. Eu achei esse poema horrível, muito mal escrito. Para mim, não tem nada de poesia. Tá bom. Para você, né? Eu acho que assim, a gente precisa ter um discernimento também do que é, né, essa linguagem poética e tal. Mas sim, é um poema e para mim é uma poesia também. Tá bom? Professora. Oi. Poema é escrito e poesia é oral? Mais ou menos isso? Não é isso não. Olha só. O poema é tudo que foi escrito em verso. Tudo que tiver estrutura de verso. Tá? Parabéns para você é um poema. Tudo que está escrito em verso é um poema. Agora, a poesia, ela depende daquele encantamento, da emoção, da linguagem que está sendo trabalhada, da mensagem que está trazendo para você. Aí é poesia. Tá bom? Professora, o poema, ele necessariamente precisa ter rima, como uma música não, assim? Não precisa. É um poema? Qualquer texto escrito em verso vai ser um poema. Qualquer. Tendo rima ou não tendo rima, ele vai ser um poema. Tá bom? Tá. Então, se eu escrever, por exemplo, um texto em verso, mas tem o sentimento, tem a linguagem, é uma poesia ou é um poema? As duas coisas. Uma não exclui a outra. Vai ser um poema poético. Sim. Entendi. Tá bom? Obrigado. Por nada. Deu para ver a diferença, pessoal? Então, Sim. Então, vou continuar. Então, eu trouxe aqui para vocês um poema de Carlos Drummond de Andrade, que é Amar, e que também é uma poesia, tá? Então, né, eu acredito que seja. Ele fala sobre sentimento, fala sobre o amor e tal. Então, amar. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Sempre até de olhos vidrados amar? Que pode, pergunto, ser amoroso, sozinho em rotação universal, se não rodar também em amar? Amar o que o mar traz à praia,
o que ele sepulta e o que, na brisa marinha, é sal ou precisão de amor ou simples ânsia? Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o cru, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Entre o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada, uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesmo de amor. E na secura nossa, amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita. Então, gente, esse poema, então esse aqui é um poema de Carlos Drummond de Andrade, né? Ele escreveu aí em verso, né? Então, por isso que ele é um poema. E por que a gente pode dizer que é uma poesia também? Por causa da linguagem, por causa do sentimento, por causa da expressão que ele utiliza aqui. Ele está dizendo que a nossa função no mundo é amar. A gente veio para amar, né? E mesmo que a gente não consiga, quando fala, ó, amar a nossa falta mesmo de amor, a gente está aí, vivendo, né? E amando e desamando, e começando a amar e parando a amar, e a gente está nessa vida, tá? Então, essa é o quê? A ideia poética desse poema. Amar, falar desse sentimento. Tá bom? Então, o gênero lírico, gente, ele vai falar o quê? Ele vai trazer a expressão de sentimentos individuais de um autor, tá? Esse é um poema de Carlos Drummond de Andrade. O eu lírico, gente, é o quê? Um eu lírico que gosta de falar de amor, é um eu lírico. A gente não sabe se é masculino ou feminino, né? Mas a gente pode dizer que é um eu lírico que se expressa muito, é um eu lírico que parece, né, que tem um amor aí por dentro dele, que acha que tudo deve ser amado. Então, é isso que a gente pode dizer desse eu lírico. Será que o eu lírico é o Carlos Drummond de Andrade? Não sabemos, né? Não podemos dizer. Tem um autor, gente, só um minutinho, tem um poeta que ele tem uma reportagem, não, uma entrevista com ele, que alguém pergunta para ele assim, o que você quis dizer com isso? Aí ele responde assim, eu quis dizer o que eu disse. Então, assim, não é para você ficar interpretando nada do que eu estou falando isso aqui, é isso e pronto, né? E ele falava que ele era o eu lírico dos poemas dele, né? Ele é o Leminski. Ele falava dele, né? Era a opinião dele ali. Então, ele falava, eu quis dizer exatamente o que eu disse. Ok? Alguma pergunta? Só para confirmar. Então, o poema ele seria o texto e a poesia é o valor emocional que a gente dá a ele? Isso! Fechou lindamente, meu filho. Isso mesmo. Foi assim, ó. É isso aí, tá? É o valor expressivo, emocional, sentimental que tem ali. Tá bom? Quem falou? Eu não tô vendo. Fui eu, Pedro. Pedro. Ô, Pedro, obrigada, viu? Você fechou isso aqui, ó, maravilhosamente. Bom, então agora vamos pro gênero dramático, gente. Gênero dramático. Vai falar só de drama, vai ser só gente chorando? Não necessariamente, tá, gente? Por quê? O gênero dramático, gente, ele vem aí da palavra ação, né? Quando a gente fala, está fazendo drama, por que a gente fala isso? A pessoa está fazendo drama. Quer dizer o quê? Que ela está interpretando. O gênero dramático, gente, é o gênero do teatro, é o gênero do cinema, tá? Então, olha só, segundo Aristóteles, é aquele gênero que imita a realidade por meio de personagens em ação e não da narração. Então, o gênero dramático, ele vai estar ligado aos textos teatrais, né? Aos textos, hoje em dia, para o cinema, para a novela, ok? Então, ó, apresenta a encenação de um texto,
tá? Se assenta em 3 eixos importantes: o ator, o texto e o público, sem o qual não há espetáculo teatral, tá? Eu gostaria, gente, quer dizer, eu vou indicar já de uma vez. Depois eu vou até colocar isso lá no Moodle para vocês. Existe um aplicativo para vocês escutarem podcasts e outras coisas. É só podcast, tá? E livros. Não tem... Aliás, é só podcast. Não tem música, não. E é um aplicativo gratuito, tá? Ele chama Orelo. E nesse aplicativo tem é como se fosse uma radionovela, né? A gente voltando aí, né? No passado. Por quê? Antes de existir a novela da televisão, tá aí na telenovela, existia a radionovela. Eram os atores que eles interpretavam isso, mas ninguém via a cara deles. A gente só escutava a voz, né? E aí, eu vou explicar direitinho depois isso, porque isso é algo que a gente vai trabalhar lá no segundo trimestre, tá bom? Lá nesse aplicativo chamado Orelo, tem uma radionovela, né, como se fosse assim, que se chama Oculto, tá? E Oculto, gente, é uma história de 2 pessoas, um rapaz e uma moça, que estão em prédios, um virado para o outro. Eles são amigos de infância, amigos há muito tempo, e a menina foi morar num prédio e o rapaz foi morar no outro, e eles acabam um de frente para o outro. E aí, a menina começa a olhar tudo que acontece no prédio do rapaz. Então, ela sabe quem mora lá, sabe assim, né? Não conhece as pessoas, mas ela sabe. E aí, ela começa a contar para ele, sua vizinha de baixo, ela tá tendo um caso com fulano, tá tendo um caso, né? Não sabe quem que é. E eles começam a dar nome para os vizinhos, eles nem conhecem, mas eles começam a dar nome. Até que ocorre um negócio muito louco, né? Que eu não vou contar para vocês. Então, olha só, isso... Depois eu vou explicar o que eu quero dessa atividade de vocês, tá? Isso é mais pra frente. Não precisa ficar preocupado, mas quem quiser já baixar e escutar, tá de boa. Isso aqui é gênero dramático, porque a gente não vê, é um aplicativo que você não vê os atores, você escuta os atores, né? Você só escuta. E aí, você fica imaginando aquilo acontecer, você fica na sua cabeça imaginando, é como se você estivesse lendo um livro, né? Que você imagina o personagem. Já deve ter acontecido com vocês, inclusive, de vocês lerem um livro, quando vai ver o filme e fala assim, nossa, horrível, porque eu não imaginava o personagem desse jeito, né? Ou então você fala, nossa, esse personagem está bem melhor do que eu imaginei. Acontece. E aí, gente, vocês, nessa historinha aqui do aplicativo que eu falei com vocês, acontece isso, né? A ação, mas sem a imagem. Bom, voltando ao gênero dramático. Não precisa ficar preocupado com essa coisa do aplicativo, nada não. Depois eu vou explicar para vocês, tá? O que vocês vão fazer. Bom, o gênero dramático, então, é isso. É o texto em ação, tá? Quais são as formas do gênero dramático? A tragédia, tá? É aquele texto que vai despertar um temor, uma piedade, né? Não sei se vocês já tiveram contato, por exemplo, com alguma história aí, algum livro que trabalha a tragédia, mas temos vários aí, né? Tem o Édipo Rei, por exemplo. Depois vocês vão procurar, tem que caminhar um pouquinho aqui para explicar a última parte. A comédia, né? Que vão mostrar aí o comportamento, vai provocar uma reflexão, porque vai trabalhar o ridículo. A farsa, que é uma comédia exagerada. E o auto, que é uma breve peça de teatro aí, com assunto religioso e tudo mais. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo, que é com o Auto da Compadecida, que tem o filme, né? Vocês já devem ter visto, é um filme interessantíssimo, muito legal. E, na verdade, o Auto da Compadecida, gente, é um texto que foi escrito para o teatro. E aí virou o filme, né? Mas espera aí, você falou que auto é negócio de religioso? Sim,
O Alto da Compadecida, gente, apesar de ser muito engraçado, muita comédia e tal, ele traz o cunho religioso, né? Ele tem lá no filme, para quem não viu, vou dar um spoiler agora, mas ele traz lá, né, um encontro com Nossa Senhora, com Jesus, com o diabo. Então, traz essa coisa religiosa. Quem puder, depois dá uma lidinha aqui, essa parte do texto é bem engraçada, que é com aquele padre, o padre que só queria saber de dinheiro, né? Bom, e aí... Mas será que eu coloquei duas igual? Não. E aí, gente, chegamos no gênero épico. Olha, tá faltando 10 minutinhos para terminar a nossa aula, mas eu quero que vocês, né, fiquem aqui comigo. Espero que não termine antes, que a aula não feche antes, mas porque eu preciso explicar aqui para vocês fazerem a avaliação de vocês. Então, olha só, o gênero épico, tá? Épico aí, gente, quando você fala, nossa, aquilo foi épico, quer dizer, aquilo foi grandioso. Por quê, gente? A palavra epopeia, aí, ela vai se referir, né? Ela vem de verso e faço. Se refere à narrativa em forma de versos de um fato grandioso e maravilhoso que interessa a um povo. Então, uma epopeia vai contar aí, vai ter uma história em forma de verso de uma coisa muito maravilhosa, muito grandiosa em relação a um povo, tá? Neste gênero, o autor descreve, através de epopeias, fatos históricos, heróicos, realizados pelos seres humanos, perturbados ou ajudados por seres mitológicos. Isso na epopeia, tá? É sempre um tema grandioso que retrata a saga de um povo. Então, nós temos como um exemplo aí os Lusíadas, tá? Vocês vão ver os Lusíadas mais lá no segundo ano, mas os Lusíadas, gente, é um texto de um autor português chamado Camões, Luís Vaz de Camões, e ele fala sobre a saga do povo português. E lá, isso é uma epopeia, porque, gente, vai aparecer gigante, vai aparecer ninfa e outros seres aí. É provavelmente a mais antiga das manifestações literárias. Surgiu quando os homens primitivos sentiram necessidade de relatar suas experiências centradas na dura batalha de sobreviver num mundo caótico. Bom, gente, então, isso aqui é a epopeia. O gênero épico, né, ele vem por causa disso, porque foram esses textos aqui que deram o nome, tá? Hoje, a gente vai dizer, né, que a epopeia vai se inserir no gênero narrativo. Então, eu coloquei lá que existe o gênero lírico, dramático e épico. Mas o épico, ele vai estar junto com o narrativo, tá? Todo texto que narra uma história por meio de um narrador é um texto narrativo, né? Então, uma epopeia é também um texto narrativo, tá? Ele vai estar dentro do gênero narrativo. Bom, aqui eu trouxe os Lusíadas, é um pedacinho, mas eu não vou ler não, porque senão não vai dar tempo de eu explicar o resto. Eu falo demais. Então, vamos lá. Na estrutura narrativa, temos o narrador, o qual conta a história praticada por outros no passado, o enredo, né, que é a sucessão de acontecimentos, as personagens, em torno dos quais giram os acontecimentos, né, giram os fatos, o tempo, que normalmente está no passado, você conta uma história, né, está no passado, e o espaço, que é o local onde dá a ação dos personagens. Tudo isso vocês já sabem, vocês já estudaram em tipo textual. O que a gente precisa saber aqui, gente? Os elementos de uma estrutura narrativa, tá? Isso aqui é o que vocês vão precisar lá para poder fazer a atividade avaliativa de gêneros literários, tá? Eu vou trabalhar lá com o gênero narrativo e com a música do Legião Urbana Faroeste Caboclo, tá bom? Então, olha só, quais são os elementos que vão compor uma estrutura narrativa, um texto narrativo? O foco narrativo, tá? O que é foco narrativo? É o ponto de vista. Então, o narrador, ele tá contando a história de fora ou ele tá contando a história de dentro, né? O foco narrativo, gente, aqui, ó, ele pode ser em primeira pessoa, então aquele narrador, que é quem vai contar a história, ele é personagem, né? Se ele tá em primeira, ó, o foco narrativo em primeira pessoa é o narrador personagem. É eu.
nós, né? Primeira pessoa, eu e nós. Então, ó, o narrador pode ser uma das personagens, participa da ação e relaciona-se com outras personagens. Agora, se o narrador está de fora, gente, é uma narrativa em terceira pessoa. Terceira pessoa, ele, eles, né? É um narrador observador. Ele não participa da história e relata ações praticadas por outros, tá? Então, é isso. Narrador e foco narrativo. O narrador não é o autor, tá, gente? Do mesmo jeito que o eu lírico não é o autor, o narrador não é o autor, tá? É como se fosse um personagem aí. Personagens, né? São os seres que protagonizam as ações do enredo, ok? Eles podem ser descritos de um ponto de vista físico, psicológico, né? Podem falar de características físicas, características psicológicas. Isso tudo você já sabe. E o enredo, que é a sucessão de fatos aí que vai acontecer, tá? O enredo, gente, é o desenvolvimento da história. E dentro do enredo, a gente precisa o quê? Saber que ele tem uma estrutura, tá bom? Então, o enredo, ele vai ter o quê? Uma situação inicial. Personagem e espaço são apresentados. Era uma vez uma menininha muito linda que usava um gorro vermelho, morava com sua mãe. Ela gostava muito de visitar sua avó. Essa situação inicial. Falei mãe, vó e menininha do chapéu vermelho. Estabelecimento de um conflito. Surge uma situação a ser resolvida que quebra a estabilidade dos personagens e acontecimentos. Gente, o conflito é o que faz a história acontecer. Então, na historinha que eu tô contando aqui para vocês da menina do chapeuzinho, chapeuzinho vermelho. Então, a mãe da Chapeuzinho fala com ela que ela vai levar os doces para casa da vovozinha dela e que ela não pode conversar com ninguém, ela não pode dar papo para estranho e não pode mudar o caminho dela. Ok. Se Chapeuzinho Vermelho, gente, tivesse ido para casa da avó dela direto e não tivesse conversado com o estranho, essa história não teria acontecido, né? Não haveria aí uma história. Ela foi lá, ok, foi para casa da avó dela, não mudou o caminho, não conversou com o estranho, chegou sã e salva. Tem história? Não, não tem, né? O que faz a história acontecer? O conflito. Qual é o conflito dessa história? Ela estava lá caminhando, chega uma pessoa estranha, que no caso é um lobo, e fala com ela, olha, tem um caminho por aqui, você vai chegar muito mais rápido na casa da sua avó. Ela, ai, mesmo? Duas coisas que ela já fez errado. Deu papo para estranho e muda o caminho dela, né? Então, é isso que faz a história acontecer. O desenvolvimento é buscar a solução desse conflito, né? Então, vai desenvolvendo aí. O que acontece? Chapeuzinho Vermelho vai pela estrada fora, bem contente, só que o lobo passa na frente dela, ele vai por um caminho mais rápido do que o dela, ela foi por um caminho mais longo, chega na casa da vovó, come a vovó e fica lá esperando Chapeuzinho para poder comer ela também, né? Bom, e o que acontece? Chapeuzinho chega na casa da vovó. O clímax, gente, é um momento de maior tensão na narrativa. É aquele momento que não necessariamente a gente faz isso, mas que deveria. É aquele momento do... né? Aquele momento que você... Não! E qual que é no Chapeuzinho Vermelho? Quando ela tá lá falando, né? Nossa, vovó, que olhos grandes você tem. Que orelha grande você tem. Aí chega na boca, né? E fala, é pra te comer melhor. Aí tenta matar Chapeuzinho também. Esse é o clímax, né? É o momento do... que a gente faz assim. E o desfecho é a solução de todo o conflito. A solução, neste caso, dessa história maluca, chega um caçador, abre a barriga do lobo, tira a vovó viva de dentro da barriga, costura a barriga dele cheia de pedra e todo mundo vive feliz para sempre, menos o lobo, né? Então, toda narrativa vai ter isso, tá bom? Situação inicial, apresenta personagem, né? E o espaço e tal. O conflito, que faz a história acontecer. O desenvolvimento, o que vai ocorrendo na história. E o clímax, aquele momento de tensão, até chegar na conclusão aí, que é o desfecho, tá? Por fim, temos aí o tempo e o espaço. O tempo é o que está acontecendo na história.
O tempo, ele pode ser cronológico ou psicológico. O cronológico é aquele, né, que está ali passando horas, dias, primeiro aconteceu isso, depois aconteceu aquilo. E o psicológico, gente, é quando a gente tem, por exemplo, flashback. Quando a gente está lá vendo uma série, um filme, uma novela, e aí a pessoa lembra de alguma coisa, aquele tempo é psicológico, tá? A história, gente, uma narrativa, ela nunca vai ser inteira em tempo psicológico. Mesmo que a pessoa esteja contando algo que aconteceu e ela está lembrando. O tempo psicológico só ocorre quando o personagem lembra de alguma coisa, tá bom? Mas não precisa ficar preocupado com isso aqui também, não. E o espaço, né, é onde está acontecendo a história. Fui rápida aqui, mas porque eu precisava explicar isso, tá bom? Bom, o que vocês precisavam saber sobre a estrutura do texto para poder fazer a avaliação é isso aqui, tá? Os elementos da estrutura narrativa, ok? Que vocês já sabiam com certeza. Sobre o gênero narrativo, chamado de gênero narrativo aí, todo texto, gente, que ele estiver contando uma história, ele vai ser uma narrativa, tá? Então, romance, o conto, a crônica, a novela. Na próxima aula, eu vou deixar para explicar, para falar sobre isso aqui. Só explicar a diferença entre cada um, romance, novela, conto e crônica, eu vou deixar para falar na próxima aula, porque o que precisava mesmo é essa última partezinha aqui para poder fazer a atividade, para quem for fazer atividade hoje e amanhã, tá bom? Ou se quiser fazer no final de semana também, não tem importância, tá? Fui correndo agora na última parte para poder dar tempo de vocês terem a explicação aí, mas quero saber se vocês têm alguma dúvida, gente. Desculpa ter corrido agora, mas eu precisava explicar. Professor, eu fiquei com um pouco de dúvida em foco narrativo. Tá, o foco narrativo, o que é foco? Quando você pega lá, você pega seu celular, né? Aí tá lá tirando uma foto. Você vai apontar o seu foco para o lugar onde você quer, não é? O foco é de onde sai a narração. Se a narração está saindo de alguém que participa da história ou está saindo de alguém que não participa da história. Entendeu? Se a narração está saindo de alguém que participa, esse foco narrativo é em primeira pessoa. Vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Foco narrativo, primeira pessoa. Ou aí então, assim, ó. Ele participa, assim, da história, né? Isso, ele participa. Ele não necessariamente precisa ser o personagem principal, não. Mas ele participa, ele estava ali. Quando você conta uma história em que você estava junto, eu vou contar uma fofoca para você. Teve um dia que eu estava com fulano de tal. Então, você estava. Você vai contar até a fofoca de fulano de tal, mas você estava. Então, o foco narrativo é primeira pessoa. Você é narrador, personagem. Agora, nossa, eu vou te contar um caso que me contaram. Aí você não tem foco narrativo em primeira pessoa. Você não estava lá, você não participou, você está contando uma história de outra pessoa. Entendeu? Assim, sobre a primeira e terceira pessoa, sim, mas o foco é meio que contar a história, né? Tipo, você meio que contar ela, assim, sobre os seus detalhes e meio que dar um foco maior nela, né? Não necessariamente, porque você pode ser personagem da história, você é narrador e personagem, mas você não é principal. Você pode estar contando uma história de outra pessoa, de um outro personagem que é principal, mas você estava lá, você participou. Entendeu? Sim. Sim? De verdade? Todo mundo entendeu, gente? Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo, professora, eu consegui compreender. Então tá bom. Se tiver dúvida, pode falar. Professora. Oi. Tá me ouvindo? Sim, pode falar, meu bem. Ok. A minha internet, ela desconectou e aí eu saí da reunião. Você pode explicar novamente? Eu
Parei no final do no eu épico. Não, pera, o gênero épico. Tá, o gênero épico, o que acontece? O gênero épico, gente, ele antes. Eu parei no finalzinho, então, tipo, eu ouvi tudo. Aí... Tá bom. Não, então, o gênero épico é aquilo, é das epopeias, tá? Só que o que acontece? Hoje em dia, a gente chama de gênero épico / narrativo. Por quê? O gênero épico não é uma história contada em versos? Então, é uma história. Todo texto que contar uma história, ele está dentro do narrativo. Então, o gênero épico está também dentro do narrativo. Hoje em dia, a gente chama de narrativo, né? Mas antigamente só tinha essas 3 classificações: lírico, dramático e épico. Agora a gente fala épico / narrativo, tá? Ou só narrativo. O gênero narrativo, então, gente, é todo texto que vier contar uma história pra gente. Conto, fábula, romance, crônica, novela. E aí, nós temos o quê? Estrutura. Nós temos uma estrutura pro gênero narrativo, que é sempre ter um narrador, sempre ter personagem, tá? Sempre ter um enredo, que é a história em si. E dentro do enredo é que nós vamos ter a situação inicial, que é a introdução do texto narrativo. Então, ó, vou começar a contar a história. Então, ó, era uma vez 3 porquinhos, tá? E aí, eram 3 porquinhos irmãos. Cada um vivia na sua casa. Uma casa era feita de palha, uma casa feita de tijolos, a outra feita de... Não lembro qual era a outra casa. De pedra? Sei lá. Madeira, isso mesmo. Então, ó, eram 3 porquinhos irmãos, cada um vivia na sua casa. A primeira era feita de palha, a segunda era feita de madeira e a terceira era feita de tijolos, né? Então, tá ali contando a história. Essa é a situação inicial. Um dia aparece um lobo querendo comer os 3 porquinhos. Eu não sei se a história é assim não, tá, gente? Mas tô contando do meu jeito. Um dia aparece um lobo querendo comer os 3 porquinhos. Então, ó, o que muda aí? O que faz a história acontecer? Um lobo. Porque se eles estivessem lá vivendo na casa deles, tranquilamente, sem nada acontecer, isso não ia ser uma história. Para ter uma história, precisa ter uma situação aí. E a situação é aparecer um lobo querendo comer. E aí o lobo vai na primeira casa do primeiro porquinho, que é a casa feita de palha. Aí ele vai soprar, né? E aí a casa cai, o porquinho sai correndo e vai para a casa do irmão, da casa de madeira. Aí eu não lembro se ele bota fogo, se ele... Eu não sei o que ele faz, né? Sei que ele sopra. Ele sopra de novo. Aí ele vai, né? Aí eles vão para a terceira casa. Então, olha só, o conflito é o lobo chegar. O desenvolvimento é isso acontecer, aí ele ir derrubando as casas até chegar na terceira casa, né? Isso é o desenvolvimento. O clímax, gente, é quando ele não consegue derrubar a terceira casa, o que ele faz? Sobe na chaminé. Aí os porquinhos, meu Deus, estamos desesperados. Então, esse é o clímax. E o desfecho, eu não lembro bem, gente. Eu sei que ele... É quando ele queima a polpa na chaminé. Isso, na chaminé. Ele vai descer, aí eles colocam fogo, aí ele desce e queima a polpa na chaminé lá, né? Então, esse é o desfecho, né? Então, nós temos aí, ó, início, conflito, desenvolvimento, clímax e fim. Ok? Era isso, meu bem. Professor, então só para fechar, então o foco narrativo é a forma como o narrador conta a história, né? Isso, exatamente. O foco narrativo é exatamente como o narrador conta. Se ele conta participando da história, é foco narrativo em primeira pessoa. Ele é um narrador personagem.
Se a forma que ele conta, ele está apenas observando, não está participando da história, ele não é personagem, é foco narrativo em terceira pessoa e ele é o quê? Narrador, observador apenas. Ok? Sim. Então tá. Gente, a avaliação de gêneros literários é a música do Faroeste Caboclo, tá? Quem não conhece a música, escuta a música, vê o videozinho lá, dá uma lidinha na música, e aí tem uma atividade para vocês completarem lá com a música, tá bom? Mais alguma pergunta? Professor, é sobre as formas do gênero narrativo, é tragédia, auto, é comédia, e qual é o outro? Farsa. Obrigado. Por nada. Gente, se tiverem alguma dúvida também, baixa lá os slides. Aqueles slides vão ser bons para vocês estudarem, para vocês entenderem melhor. Todos os slides que eu uso na aula estão lá, tá bom? Professora. Oi. Onde que eu posso encontrar os slides para poder baixar? Tá lá no Moodle. Ah, beleza, então. Tá bom? Tá lá na minha parte, no Moodle. Você vai ver lá, né? O meu nome, a introdução vai ver literatura 1. Aí vai ter minha semana, a distribuição dos pontos e logo depois vai ter conteúdos. Semana 3, conteúdos. Aí vai ter os slides lá para você baixar. Ótimo, perfeito. Tá bom? Obrigado, professora. Por nada. Ok, gente? Podemos finalizar? Sim, tudo certo. Então tá bom. Qualquer coisa, vocês podem me mandar e-mail ou mensagem lá no Moodle, tá bom? Então tá. Beleza. Falou, queridos, até quinta. Tá bom? Tchau. Até quinta. Tchauzinho. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Tchau.